E aí galera, aqui no canal a gente não fala apenas sobre feitos e poderes, estamos abertos a falar sobre tudo que envolve os nossos personagens favoritos. E tem algo que eu vejo há muito tempo e que sempre quis debater a respeito. Claro que cada um tem sua opinião, mas acredito que também temos que levar em consideração o que é dito nos quadrinhos, aquela mensagem que a editora e que os roteiristas querem passar para nós. Dentre esses comentários que vejo, é sobre como a Jean Grey parecia a donzela em perigo e como parece forçado o fato do Bob Drake ter assumido sua sexualidade. E tudo isso é explicado nos quadrinhos, nada disso é jogado para o público de qualquer maneira, tem envolvimento de vários personagens, principalmente daqueles que vivem ao redor de tal herói ou vilão. Tem toda uma construção. Outros exemplos são a Feiticeira Escarlate evoluindo tanto na questão dos poderes quanto na personalidade, e o Loki lutando para provar que não é mais vilão. Então podemos ver que o Homem de Gelo e a Garota Marvel não são os únicos que passaram por toda uma evolução de habilidades e personalidades. Mas como eles são da mesma equipe, dois X-Men originais, e para que vocês vejam como fica ainda mais interessante falar sobre isso, eles são os dois mais poderosos da equipe e mesmo assim eram os dois mais oprimidos pelo meio que viviam, o único LGBT e a única mulher. Então, no quadrinho da Jean Grey de 2017, nós podemos ver a Jeanzinha vivendo altas aventuras e o centro de tudo isso é o fato dela tentar fugir da Fênix porque tudo indicava que a entidade estava retornando para o planeta com a intenção de possuir o seu corpo. Com isso, o espírito da sua versão adulta surgiu para ajudá-la. E ali nós podemos ver vários pontos super interessantes, como por exemplo, o fato de que essa versão da Jean é bem mais poderosa do que a original do passado naquela idade. Ela teve uma vida e circunstâncias bem diferentes, vivendo em uma época totalmente diferente, com as pessoas e uma mente muito mais aberta, e isso não se resume apenas aos poderes, também sobre como ela pode se expressar. Hoje em dia as coisas não são perfeitas, mas ela teve muito mais espaço para falar, para dizer o que ela queria. Se não queria, ela simplesmente não aceitava. Quem na década de 60 poderia imaginar uma garota Marvel chegando a falar palavrões e que treinou para encarar entidades, sem precisar estar possuída por uma heroína adolescente poderosa a ponto de usar seus poderes contra Galactus e Phoenix. Por mais que não tenha vencido sozinha, não tem como deixar de pensar que é um feito e tanto, porque a menina teve que aprender tudo na correria. E outra coisa bem interessante para a gente ver que não é apenas questão de interpretação, é que nesse mesmo quadrinho de 2017, a própria Jean disse que naquela época ela não podia ser quem realmente era, porque os X-Men originais não aceitariam o fato dela ser a mais poderosa da equipe. Acredito que vocês também repararam que não teve aquilo de colocar interesse amoroso como um dos pontos centrais. Isso é uma coisa que sempre tem e que sempre vai existir. Mas foi muito bom a gente ver que não teve aquele negócio de Scott o tempo todo. Para ela, Ciclope era tão importante quanto os outros. Mas e com relação ao Homem de Gelo? Parece que a Jean fez uma ponte aqui. Todos sabemos que ela foi a primeira pessoa a conversar com ele sobre isso. Foi bem naquele período que a jovem lia a mente de quase todo mundo, até sem querer, porque ela não controlava direito a telepatia. Ao entrar nesse assunto, eles deduziram que se sua versão adolescente tem essa orientação, então o adulto também teria, e foi basicamente daí que tudo começou a ser trabalhado. Mas principalmente em 2017 na HQ solo do herói, esse ponto é bem explicado. Um dos comentários sobre a sexualidade dele é que ele namorou várias mulheres. O próprio Bob entrou nesse assunto com a Kitty Pryde, a Lince Negra que aparentemente foi a mulher mais importante que ele se relacionou. Pediu desculpas a ela, dizendo que realmente a ama, mas que ele precisa dizer a verdade. Com o desenrolar de toda essa história, foi basicamente o mesmo que aconteceu com a Jean. O mundo e tudo aquilo que ele vivia não estava preparado para o que ele realmente é. O Homem de Gelo por muitos anos já vivia uma relação muito complicada com sua família pelo simples fato dele ser mutante. Talvez se ele tivesse assumido sua sexualidade na época, ele não seria aceito de maneira alguma. Hoje sim, os pais dele o aceitam muito mais, independente das suas características.
Mas de qualquer forma, é aquilo que eu disse, tem todo um contexto, uma história. O herói, inclusive, agradeceu sua versão mais jovem. Ele veio do passado, podendo ter um pensamento totalmente diferente, e mesmo assim ele encorajou o Bob da atualidade a ser quem ele realmente é. Os personagens que gostamos, independente de ser herói ou vilão, têm muito conteúdo a oferecer. O universo dos quadrinhos é muito diverso, seja sobre cor, raça, sexualidade, espécie, é uma diversidade infinita. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não deixem de dar aquele like e se inscrever no canal porque ajuda muito no crescimento do Dinostálgico. Podem deixar suas sugestões para os próximos vídeos, porque assim é bem mais fácil eu saber o tipo de conteúdo que vocês querem. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @Dinostálgico. Use o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!